Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores. Estamos aqui discutindo e amanhã debateremos mais ainda e debateremos o mérito do PLP 68 de 2024, que é o projeto de lei complementar para regulamentar a reforma tributária aprovada por esta Casa. A promessa dessa reforma tributária, desde o início, era de simplificação do sistema e até mesmo de redução da carga tributária, ou pelo menos que não houvesse aumento de forma alguma nos primeiros momentos da carga tributária e de um IVA, um imposto, né? O IVA, que é um imposto que é usado em diversos outros países e é, inclusive, recomendado pela OCDE. Ocorre que o sistema que promete a não cumulatividade plena, ele, na prática, e com essa regulamentação que foi apresentada pelo governo e trabalhada nessa Casa pelos grupos de trabalho, aliás, um trabalho intenso, inclusive, do colega do nosso partido, deputado Passarinho, de vários colegas, para minimizar os problemas desse texto, fica muito claro que não vai ser respeitado o princípio da não cumulatividade plena e também não há simplificação alguma. Essa reforma ela já começa complexa, né, e também cheia de exceções. Então fica muito complicado a gente aprovar uma reforma quando a gente sabe que ela nem traz clareza, nem simplifica e nem garante que não haverá aumento da carga tributária. Até porque a gente vê que o governo Lula só pensa em arrecadar. Só pensa em arrecadar. O próprio arcabouço fiscal, ele já foi feito nesse espírito, nesse intuito de arrecadar cada vez mais para que se pudesse fazer mais e mais despesas. Então, nós aqui da oposição, obviamente que nos colocamos contrários a essa reforma e agora a essa regulamentação. Tem várias distorções. Então, por exemplo, o Brasil, né, terá um imposto seletivo na exportação do minério de ferro, do petróleo e do gás natural. Ou seja, o Brasil, ao invés de exportar produtos, ele vai exportar impostos. Isso é um absurdo, você onerar as pessoas que estão fora do Brasil também com mais impostos. E onerar, né, sempre o produtor, que é o que essa reforma acaba fazendo. Então não faz nenhum sentido, até porque o minério de ferro, ele não tem nenhuma ligação com o tal imposto do pecado. O que é o imposto seletivo? Diz que é o imposto do pecado, um imposto para, de alguma forma, tentar coibir o uso de substâncias que sejam maléficas para a saúde, como, por exemplo, o cigarro, né, a bebida alcoólica. Mas o que o minério de ferro tem a ver com isso? A gente fica até pensando, não será isso aí uma retaliação do Lula, porque ele não conseguiu indicar o presidente da maior mineradora do Brasil, a Vale? Então, esse é um ponto que realmente não faz o menor sentido e nós estamos oferecendo destaques. Aliás, nós fizemos mais de 8 destaques, mais de 8 emendas e o PL vai apresentar 4 destaques, que são o nosso limite de destaques, para a gente tentar minimizar os equívocos, minimizar os erros dessa reforma. Quanto à promessa de preservar também o cidadão de baixa renda, né, com justiça social, o texto também não cumpre essa promessa, na medida que não contempla a carne na cesta básica. Então, a cesta básica, né, que é para exatamente possibilitar uma alimentação àquelas pessoas mais vulneráveis, ela não traz a carne. Então, o pobre ele vai receber lá o óleo de soja, o arroz, a farinha. E cadê a proteína? Que a gente sabe que é fundamental na alimentação. Mas aí ficou aí na promessa de campanha do Lula.
que o pobre ia voltar a comer picanha, o pobre ia tomar cervejinha. E agora, cadê a carne na cesta básica? Não tem. A carne está sendo taxada, né? E o pobre ficou a ver navios, apenas com a promessa de campanha do pai da mentira. Esse é mais um problema. E também tem a questão aqui das cooperativas. As cooperativas que foram atendidas em várias questões, mas ainda estão extremamente preocupadas com o texto. E até o ato da cooperativa está sendo atacado agora. E que dirá das cooperativas médicas, como a Unimed? A taxação feita sobre essas cooperativas, que está sendo proposta aqui, ela pode levar ao fechamento das cooperativas médicas, falando aqui a Unimed, por exemplo. E a gente sabe que o SUS é ultra sobrecarregado. Imagina se as pessoas que pagam um convênio da Unimed, por exemplo, perderem o acesso ao convênio, porque o aumento será imenso, gigantesco, sobre o valor do convênio, da prestação do convênio, por causa da forte carga tributária que será colocada. Agora, imagine, então, não se atender esse item que foi solicitado nos grupos de trabalho, o governo não quis abrir mão desse item, não quis de forma alguma tirar a tributação dessas cooperativas médicas e colocando a saúde pública em risco. Então, isso é muito sério e, obviamente, que nós da oposição não podemos concordar com isso. Mais uma vez, quem vai se lascar é o pobre e a classe média, aquela que paga lá o seu convênio da Unimed, vai se lascar, porque o convênio irá consumir uma grande parte do salário das pessoas. E a saúde vai para o brejo. E todo mundo será prejudicado, porque as pessoas que dependem do SUS também serão prejudicadas com a sobrecarga do sistema, como se já não bastassem as filas. As pessoas que vão para a fila do SUS de madrugada, passam às vezes o dia inteiro e nem conseguem ser atendidas. Imaginem como será quando essa proposta for aprovada. E é por isso que nós estamos pedindo aos colegas encarecidamente que, ainda que votem a favor por compromissos ou porque entenderem que a reforma está bom, que acatem ao menos o destaque referente a essa matéria que é tão importante, todas aquelas que foram citadas aqui. Senhor presidente, muito obrigada, e eu peço que a minha palavra possa passar na Voz do Brasil.